Olá para você que está assistindo esse vídeo, meu nome é Rafael Barbosa da Silva e vim apresentar aqui um código que eu criei juntamente com o professor Fernando Sabinelli, que ministra a aula de estrutura de dados 2, né? E esse código é um pouco de uma revisão que nós fizemos das estruturas de dados que nós temos, né? E eu vou apresentar aqui para vocês três dessas estruturas. E essa aqui, logo de cara, é uma classe chamada célula, né? Uma classe essencial para nos ajudar a fazer o gerenciamento das informações contidas dentro de um nó em cada estrutura, certo? Então vamos já para a nossa primeira estrutura, que é a lista ligada. Então ela possui três atributos. Dois são do tipo célula, né, que é para facilitar nosso gerenciamento aqui das células dentro da estrutura. Então esses dois atributos é para carregar simplesmente a primeira célula da nossa estrutura e a última também. Esse último atributo aqui é do tipo inteiro, que vai carregar para a gente o total de elementos que existem na nossa lista ligada, né? Então, logo na nosso primeiro método, nós temos a função aqui no caso do tipo objeto, né? Que ela vai me retornar no caso um objeto, então, que é pegar o primeiro elemento dessa nossa estrutura. Caso o total de elementos seja zero, ou seja, não existam elementos dentro da nossa estrutura, vai me retornar uma exceção. Senão, ela vai me retornar o elemento da primeira célula do primeiro nó, né, dessa estrutura. Nós temos aqui a segunda função, que é bem parecida com a primeira, né, só que no caso ela vai me retornar o último elemento, né, o elemento da última célula dentro da nossa estrutura. Na nossa terceira função, temos a função adicionar no começo, né, então eu passo um elemento para ela, e ela vai me criar uma nova célula no começo da nossa estrutura, e também vai acrescentar mais um ao total de elementos da nossa estrutura, né? A gente vai ter que estar sempre manuseando esse atributo, né, para deixar ele coeso com a sua criação, né? Nós temos aqui a quarta função, que é adicionar no final, né? Eu passo um elemento para ele, ele vai me criar uma nova célula no final da nossa estrutura com o elemento que a gente passou como parâmetro. Temos aqui outra função que funciona basicamente como uma busca. A gente vai passar um elemento para ele, ele vai nos retornar verdadeiro ou falso caso esse elemento exista na nossa estrutura ou não. Temos aqui uma função de tamanho, onde vai me retornar simplesmente o tamanho, o total de elementos, né, da nossa estrutura. Temos uma outra função aqui para pegar uma célula em uma determinada posição que for passada como parâmetro, né, e no caso ela vai me retornar a célula em si, né, com seus atributos anterior, próxima e o elemento que ela carrega, né. Temos aqui uma função booleana para verificar se uma posição está ocupada ou não. Então eu passo como parâmetro uma determinada posição e ela vai ver se existe um elemento dentro dessa posição ou não, né. Temos aqui outra função de pegar, né, no caso eu passo uma posição como seu parâmetro e eu verifico se essa posição está ocupada, né, é uma posição inválida. Se essa posição não está ocupada, no caso, é uma posição inválida, então não tem como retornar um objeto. Mas se essa posição não estiver ocupada, quer dizer que tem um objeto lá dentro e eu quero retornar, né, o elemento que existe dentro desse nó. E é isso que essa função vai fazer, né. Aqui nós temos também uma função booleana para verificar se uma posição é válida, então eu passo uma determinada posição e verifico se a posição que foi passada como parâmetro é uma posição válida ou não, né? Ou seja, está no range ali do total de elementos que a lista ligada possui. Temos outra função aqui de adicionar em uma determinada posição, né? Então, caso a posição seja a primeira, eu reaproveito a minha função criada anteriormente, que é adicionar no começo. Se for a última posição da minha estrutura, eu reaproveito a função apresentada anteriormente, que é adicionar no final. Se não, eu tenho que criar meus devidos objetos para fazer as devidas manipulações na estrutura e adicionar o elemento realmente na posição que foi passada como parâmetro, né? E também não esqueço de fazer um acréscimo na quantidade de itens aqui da minha estrutura, né? Temos aqui agora as operações de remover, então essa aqui é de remover no começo, né? Então caso o total de elementos seja zero, de novo me retorna uma exceção, senão eu realizo as devidas operações para retirar a minha primeira célula, né, da estrutura.
E aqui nós temos a remover no final, bem parecida com a apresentada anteriormente, que é remover no começo. Então, também me retorna uma exceção, né? E caso o total de elementos seja 1, eu reaproveito a função apresentada anteriormente, que é remover no começo. Senão, eu faço as minhas devidas operações, que no caso, né, é bem simples, apresentando essa, né, essa operação de remoção no caso. Eu pego o meu penúltimo nó e instancio como próximo nó dele sendo nulo. Então, o real último nó da minha estrutura de dados acaba se perdendo, né, na memória. E aí ela não está mais dentro da minha estrutura. E aqui nós temos a função de remover. Então, eu passo uma determinada posição para ele, né, e ele vai realizar a operação de remoção na minha estrutura. Né, então, ele também me retorna uma exceção. Se a posição não estiver ocupada também, né, ele vai validar para mim. Caso a posição não esteja ocupada, né, ele vai me retornar uma exceção que, pô, não tem como remover um item dali. Se a posição for 0, eu vou reaproveitar a função de remover no começo. Se a posição for a última, aproveito a operação de remover no final. Se não, crio os meus objetos para realizar as devidas operações necessárias para se remover um item na determinada posição que foi passada. Ambos os métodos de remoção também possuem o decremento do total de elementos. Né? Então, a gente tem aqui no final também, né, o decremento. E temos aqui também no remover no começo o meu decremento aqui de itens da minha função. Né? E aqui são todos os testes, então eu vou testar aqui de fato todas as funções, né, todas as operações da lista ligada. E a gente rodando todos os testes, todos passam, né? Eu estou testando aqui de fato todos os métodos em diferentes cenários, né? Caso ele esteja vazia ou possua elementos, posição inválida e afins, né? Apresentando agora a próxima estrutura, que é a fila. Ambas as estruturas de fila e pilha, estou reaproveitando a estrutura que eu apresentei agora para vocês, que é a de lista ligada. Né? Então, tem uma lista ligada ali por trás, né, da nossa estrutura fila e pilha. Mas, como nós sabemos, a fila ela possui as suas determinadas operações, né, só que com funcionamentos um pouco específicos. Então, nós temos aqui uma função de adicionar, e eu simplesmente posso adicionar numa fila somente no final. Então, eu somente posso adicionar elementos no final da estrutura. E também remover, só posso remover elementos do começo dela. Né? Então, eu reaproveito algumas operações já do nosso objeto instanciado lista, que no caso é a lista ligada, e reaproveito alguns métodos específicos que tem lá dentro. Né? E aqui eu tenho algumas operações para verificar se a fila está vazia ou não. Nós temos aqui uma operação específica que é o pull, né, que vai remover um item da estrutura e vai me retornar esse elemento removido. Né. Temos aqui uma operação de busca para verificar se um elemento contém, né, realmente existe dentro dela. Temos aqui uma operação para me retornar o tamanho da estrutura, o número de elementos. E temos aqui duas operações para me retornar o último e o primeiro elemento dessa estrutura. A pilha vai ser bem parecida, só que a única diferença agora é que as operações funcionam de maneira um pouco diferente, mas as outras operações, algumas, né, da que eu apresentei da fila e também da lista ligada, são bem parecidas, né, sendo elas tamanho, que vai me retornar o tamanho da lista, contém, né, que é o nosso método de busca, verificar, né, se a pilha está vazia. E aqui nós temos pegar o elemento topo, né, da pilha, que no caso vai me retornar o último elemento que ela possui. Temos aqui a função pop, que vai remover no final, e também temos push, que vai adicionar no final também. Né? Então a pilha tem uma função diferente da fila. Então a fila eu adiciono elementos no final e removo no começo. A pilha eu adiciono e removo os elementos no final. Temos ambos os testes dela, né, da fila e da pilha. Então eu vou testar alguns cenários, como se a fila estiver vazia, né, se possui elementos, se as posições que eu passo como parâmetro dela, né, no caso aqui eu não passo posições, aqui eu passo objetos, né, então, enfim, aqui eu estou testando vários cenários, né, e testando também todos os testes que eu criei
todos passaram, né? Então eu testo o método de pull, por exemplo, testo o método de remover, o de verificar se a fila está vazia e também da pilha a mesma coisa, né? Testo todos os meus testes aqui e são bem parecidos, né? Testo as funcionalidades de adicionar, né, com a pilha vazia ou possuindo elementos, as operações de remover, né, também com os mesmos cenários, verificando se a pilha está vazia, o tamanho, se ela contém, né, um elemento dentro dela, né, e esses são os testes que eu acabei criando. Espero que tenham gostado do vídeo e até uma próxima.